Olá, gente. Tudo bem com vocês? Sou o professor Arlen Cardoso Divino. Vou estar ministrando e acompanhando vocês na disciplina Ética e Orientação Profissional. Essa disciplina é de 10 horas aula. Para situar vocês, a minha formação e atuação, em linhas gerais, é na área de Ciências Humanas. Eu sou graduado no curso de Ciências da Religião, na Universidade Estadual de Montes Claros. Eu tenho especialização na mesma área e também especialização em didática e metodologia do ensino superior. Já atuo há algum tempo como professor na educação básica, secundária e na universidade. Muito bem. Agora que já nos conhecemos formalmente, eu peço a cada um de vocês que tenha em mãos aquela caneta e o seu caderno ou bloco de notas para as anotações que são importantíssimas. Fiquem atentos assim que surgir alguma dúvida, anote imediatamente para que depois você faça a postagem dessa dúvida em nosso fórum nomeado de Fórum Tira Dúvidas, para que posteriormente eu responda para você, ok? É muito importante que essas dúvidas dessa aula sejam postadas no fórum correspondente a essa disciplina, Ética e Conduta Ética, ok? Então vamos lá. Inicialmente, essa disciplina está dividida em duas unidades. O nosso objetivo é refletir, compreender e entender como se aplica a prática ética no cotidiano, tanto pessoal quanto profissional. Também será possível compreender os fundamentos da ética e da conduta ética. Isso é importante para você saber diferenciar os termos ética e moral. Essa disciplina vem nos mostrar como estudar as atitudes pessoais que são necessárias para o adequado convívio em sociedade. Então, nessa primeira unidade, nós vamos discutir sobre ética e conduta ética. O que é ética? Agora se pergunte, eu sou uma pessoa ética? Não vamos pensar apenas na teoria, não. Quero que você faça essa reflexão do ponto de vista prático mesmo. Isso mesmo, na prática. Você já se viu rompendo os limites da ética? Ou você não sabe nada sobre essa palavrinha bonita? Aposto que você certamente já ouviu falar dela, não já? Mas fique tranquilos. Se até esse momento você ainda não tinha ouvido falar ou não conhecia esse termo, ética, agora você vai conhecê-la. Nós vamos procurar entendê-la da melhor forma possível, tudo bem? Olha, eu quero salientar vocês de que, em termos gerais, no popular, a ética é conhecida como um estudo ou uma reflexão dos costumes e ações humanas. Mas vamos recapitular os estudos do nosso material complementar, Alfa, na página 3, onde a autora esclarece que conhecer os princípios básicos que norteiam estes tempos de globalização e reestruturação competitiva é de grande valia para o desenvolvimento das empresas que se preocupam com a ética e que conseguem transformar sua preocupação em práticas efetivas, mostrando-se mais capazes de competir. Sabe-se que o exercício de qualquer profissão é submetido a normas éticas e estas são responsáveis pela inclusão ou exclusão do indivíduo na sociedade. Valores morais. Características estão presentes em todas as religiões e filosofia, em nossos pensamentos, nas coisas que dizemos, que escrevemos, que fazemos. Não têm validade universal. São inerentes à condição humana, isto é, não estariam presentes no mundo não humano. Ética vezes moral. Ética é o princípio, moral é conduta. Ética é permanente, moral é temporal. Ética é universal, moral é cultura. Ética é regra, moral é conduta da regra. Ética é teoria, moral é prática. Diferença entre ética e moral. Atitude antiética em qualquer parte ou região do mundo não muda com as diferenças em crenças, valores, costumes, cultura e religião.
Então, embora seja uma preocupação das empresas, mas a efetividade da vivência e prática da ética cabe a nós, seres humanos, primeiro, porque a ética é carregada de princípios, de valores e normas, ou normatizações. Mas como assim, professor? Calma. Lembrem-se que a ética justifica alguns conjuntos de valores, certo? Bom, já sabemos por meio do nosso material didático que a ética é a educação do nosso caráter, temperamento ou vontade pela razão, em busca de uma vida justa, bela e feliz, que estamos destinados por natureza, ou seja, ética é o processo consciente que nos ajuda a escolher entre vícios e virtudes, entre o bem e o mal. Sendo assim, vamos compreender que o bem é definido por tudo aquilo que é considerado como bom, como justo, agradável, e segue os princípios da moral. Então podemos entender que o bem é a finalidade da ética, correto? Com isso, a ética valoriza e utiliza a moral de forma contínua. E a moral? O que é? É o conjunto de normas e regras, mas são baseados nos costumes, ou melhor, nas tradições de cada sociedade. Ocorre que muitas pessoas confundem o que é costumeiro com o que é bom. E nem sempre é assim. Pare um pouco aí e reflita sobre os costumes que são cultivados em nossa sociedade, com os quais nós não concordamos. Pensou? Lembre-se que costumes estão vinculados à época em que vivemos. E por outro lado, centralizado na ética está o dever, a obrigação moral e a conduta correta. Isso mesmo, conduta correta. Vejamos que os valores dos indivíduos representam a base de uma conduta, pois estabelecem como vão se comportar e como serão sua relação com aqueles que os rodeiam. Observem que, quando falamos em valores, temos que pontuar os valores organizacionais. Observamos que estes também existem face aos costumes cultivados em uma empresa. E como são esses valores? Esses valores são integridade, que requer uma dedicação de forma inteira, completa, agir de forma ética, consistente e profissional. É o respeito, que leva em conta a motivação do outro, entender todos os pontos de vista envolvidos, ouvir opiniões e construir consenso. Já na confiança, é importante considerar-se capaz, entender seu potencial e suas limitações. Também buscar sua permanente superação. Acreditar em si e no outro e contribuir para o grupo. Do ponto de vista da dignidade, requer que o indivíduo se veja com respeito e amor próprio, que construa a partir da autoridade decorrente do conhecimento e da experiência. Agora, turma, a equidade requer a percepção de parte de um todo, reconhecer a contribuição de cada um, combater qualquer tipo de discriminação, incluindo as originadas em preconceitos de raça, credo, gênero e opção sexual. E o valor da justiça? Tem como foco principal oferecer a cada um o que é de direito, entender os impactos de uma decisão, posicionar-se com sabedoria, coragem e generosidade. O valor da independência estabelece que se deve utilizar o conhecimento para oferecer sempre a melhor solução, agir de forma imparcial e ser capaz de decidir seu próprio destino. E por último, nesse bloco, temos o valor do bom humor. Para isso, o indivíduo deve ter a capacidade de ver com leveza e criatividade e também encontrar sentido e satisfação naquilo que faz. Até aqui tudo bem? Estão todos conseguindo captar o que eu estou falando? Muito bem. Então, os valores são princípios dos quais nós não abrimos mão, seja no âmbito individual, seja organizacional. Tanto os indivíduos como as empresas, elas tomam decisões com base em princípios como respeito, solidariedade, união e bom humor.
Voltamos agora a falar de conduta, especificamente de conduta ética. A conduta dos indivíduos face às decisões a serem tomadas no cotidiano e os dilemas que enfrentam, partindo do princípio de que nossa consciência armazena os princípios que regem nossa conduta. Vamos compreender de que maneira ela é influenciada positiva ou negativamente pelo nosso comportamento diário. Além disso, é importante refletir sobre o impacto do comportamento de um indivíduo, sobre aqueles que fazem parte da comunidade em que ele está inserido. Vamos agora relembrar os tópicos estudados no material complementar Ética Empresarial, lá a partir das páginas 25 até a 28. Essas páginas discutem sobre a aula de conduta ética. É o que é importante para se ter essa conduta. Ora, é preciso alguns requisitos. Por exemplo, o motivo pelo qual o grupo existe deve ser a razão pela qual as pessoas que dele fazem parte têm autonomia para tomar suas decisões. Assim ocorre a conduta reta, positiva, que busca o bem-estar individual e coletivo, discriminando assim um comportamento ético e o exercício das nossas virtudes, que são diretamente ligadas à moral ou ao progresso moral. Ética e conduta ética. No terreno da moral estão as noções de justiça, ação, intenção, responsabilidade, respeito, limites, dever e punição. A moral tem tudo a ver com a questão do exercício do direito de um até o limite que não violem os direitos do outro. Progresso moral. Aplicação da esfera moral. Certos atos que antes eram garantidos por força legal, direito, por constrangimento social, costumes, ou por imposição religiosa, passam a ser cumpridos como obrigação moral, caráter consciente e livre da ação. A responsabilidade moral está na exigência de um compromisso livremente assumido. Responsável é a pessoa que reconhece seus atos como resultantes da vontade e responde pelas consequências deles. Grau de articulação entre os interesses coletivos e pessoais. É importante que o desenvolvimento de cada um não seja feito à revelia do desenvolvimento dos demais. Antes de aprofundarmos acerca da conduta ética, quero esclarecer para vocês que existem 5 teorias a respeito da formação dos conceitos éticos. São elas: a teoria do fundamentalismo, a teoria do utilitarismo, a teoria kantiana, a teoria contratualista e a do relativismo. A teoria do fundamentalismo se baseia no preceito de que a ética seja obtida de fontes externas ao ser humano, podendo ser um livro, uma Bíblia. Na teoria do utilitarismo, propõe que o conceito ético deve ser elaborado diante de cada fato, e o ser humano, para escolher o que será mais ético, deverá analisar o que terá maior bem para a sociedade, levando em conta o tamanho do bem, e não o número de pessoas beneficiadas. A teoria kantiana sugere que o conceito ético seja extraído do fato de que cada um deve se comportar de acordo com princípios universais. Já a teoria contratualista parte do pressuposto de que o ser humano assumiu com seus semelhantes a obrigação de se comportar de acordo com as regras morais para poder conviver em sociedade. Então, essa teoria diz que os conceitos éticos são extraídos das regras morais. E, por último, a teoria do relativismo. É aquela que informa os princípios éticos, posto que, segundo ela, cada pessoa devesse decidir sobre o que é ou não é ético, com base nas suas próprias convicções, nas suas próprias concepção sobre o bem e o mal.
mostrando assim que o que é ético para um pode não ser para o outro. Uma coisa que é muito importante salientar para vocês é que a formação ética precisa de um ambiente sadio, com condutas espelhadas em práticas do bem. E quando é que falamos em falta de ética? Quando a consciência que rege o indivíduo se baseia em princípios que não são aceitos pela comunidade em que ela está inserida. Muito bem, turma. Até aqui deu para compreender as questões sobre o que é valor moral, conceitos de ética, através das suas 5 teorias. E agora voltamos a falar de conduta ética. Por que é importante falar de conduta ética no ambiente de trabalho? Quem define o que é ético? Bom, quem define é o chamado modular ou exemplar. São os princípios da sociedade e as normatizações, códigos, leis, políticas. Assim são esperados que as pessoas introjetem o comportamento social combinado entre as pessoas. Para que servem os códigos de conduta ética? Servem basicamente para esclarecer a todos sobre as condutas que são esperadas e consideradas adequadas pela empresa no desempenho das atividades profissionais. E servem também para orientar no que diz respeito às relações com todos os públicos e na condução de negócio. Tudo isso deve ser feito com o que chamamos de responsabilidade. Como definir responsabilidade? Vocês têm alguma ideia do que essa palavra, do ponto de vista ético, significa? E o termo conduta? Vejamos aqui algumas definições que respondem a essas perguntas. Ética empresarial. Influencia no processo decisório com valores universais, valores sociais, valores corporativos e valores pessoais. A ética é vista como um conjunto de valores que flui dos indivíduos, como inspiração e não restrição, como arte de eleger o que convém à vida digna para todos, em todos os lugares. Responsabilidade. E o prefixo res implica coisa. Responsabilidade de pensare implica ponderar, pensar e responder. Portanto, ser responsável é ser capaz de considerar fatores, equilibrar as coisas. Responsabilidade requer integridade. Integridade, honestidade para consigo e para com os outros. Poder. Todo mundo tem. Liberdade. Tem sempre um preço a pagar. Agora, olhar o todo, o ambiente, a qualidade das relações implica responsabilidade social. Pensar nos impactos, que cada decisão gera sentimento de pertencimento, responsabilidade, culpa e vergonha. Qual é a diferença? Agir com responsabilidade e não por culpa e assumir a culpa quando ela existe? Os códigos de condutas são para inspirar comportamentos éticos e não apenas para limitar as ações. Conduta individual, responsável, mas num clima de cooperação, gera interdependência. Conduta é a maneira de conduzir a vida, de se relacionar, de se inserir na rede de relações interdependentes, com base em conhecimentos, crenças, valores, interesses e desejos. Bom, vocês viram aí os valores que norteiam uma ética empresarial, a definição do termo responsabilidade e o conceito de conduta ética. E para que ela serve? Agora, para sabermos se nossa conduta é adequada ou inadequada, é só avaliarmos que nós precisamos sempre um dos outros.
E é por meio dos outros que acabamos sabendo muito sobre nós mesmos. Diante dessa situação, podemos nos perguntar o que é preciso para que cada um coloque em prática essa combinação expressa no Código de Conduta Ética? Bom, são a sintonia com os valores da empresa, respeito às leis e às normas e a responsabilidade. Pare por um momento e faça você mesmo alguns questionamentos, pensando no exercício de sua atual profissão. Caso você não tenha ainda, tudo bem. Imagine-se como se já estivesse em uma profissão ou apenas empregado em uma empresa, ok? Você já se deparou com dilemas éticos? Qual escolha você fez? E a que você renunciou? Após sua decisão, qual foi sua avaliação? A escolha que fez demonstrou ser a mais acertada? E aí? Conseguiu identificar se você é realmente ético? Se sua conduta é ética? Observem comigo agora em que posição é que fica uma equipe que realmente pensa do ponto de vista ético. Vejamos. Vale a pena ser ético? É mesmo necessário fazer essa pergunta? Ética como valor, código de conduta, ética, capacitação e sistema de apuração, punição e aprimoramento do código formam a cultura de conduta ética. Como estimular condutas sintonizadas com identidade da empresa? Punições. Quando e como punir? E se a pessoa ser punida? É correto premiar quem age de acordo com as normas? Não faz mais que a obrigação? Que mundo estou construindo com minhas condutas? Ora, estamos construindo o interesse das empresas, o interesse comum a todos, o interesse dos indivíduos e o interesse da sociedade. Na curva de evolução do ambiente de trabalho ético, em qual etapa você está e em qual gostaria de estar? Quão rapidamente você quer chegar a essa etapa? O que pode ser feito? Na curva da evolução, o reativo é individualista, o dependente é supervisionado, o independente é individual. E na evolução interdependente está a equipe ética. Então, meus prezados alunos e alunas, eticamente faz-se necessário exercer a virtude do coleguismo com fraternidade profissional, solidariedade dentro dos preceitos da moral, tendo para com eles atitude de lealdade, sinceridade, honestidade, compreensão, cooperação, tolerância, cordialidade, ou seja, tudo o que for amor fraterno, evitando assim ver no colega um adversário, pois infelizmente é o que acontece quando se desrespeita a ética. Muito bem, espero que você tenha prestado bastante atenção em tudo que foi dito e mostrado aqui nessa aula. Deixo para cada um de vocês um forte abraço e estarei esperando suas participações em nossos fóruns de discussão. Lembrando a todos que façam as atividades avaliativas, ok? Espero sua inestimável presença na próxima aula. Bons estudos e até a próxima aula.